O tema que eu escolhi foi má fé. E, sim. Quando a Eliana colocou os temas no quadro, ela deixou bem claro que nós iríamos escolher um tema que fosse muito do nosso dia a dia. Então, no começo, liberdade, liberdade, liberdade. E quando eu comecei a escrever, não foi apenas liberdade, foi a negação da minha liberdade. A negação de muitos atos em que a gente não comete, não faz, talvez por covardia, talvez por inúmeros motivos que eu irei detalhar. Só abrindo aqui uma exceção aqui, que eu não separei a introdução, depois do desenvolvimento, deixei um pouco aberto, que começará por que negamos as liberdades, que eu irei começar a partir disso. Por que negamos nossa liberdade? Uma condição pela qual lutamos constantemente para conseguir. Lutamos 24 horas para sermos livres, não é? E queremos optar que tudo é escolha nossa, a todo momento. Mesmo não escolhendo, você está optando por não se manifestar diante de qualquer situação. Embora que adiante tenha consequências. Portanto, isso que nos torna livres. Fazermos escolhas e arcarmos com as consequências de nossos atos. Em qualquer situação que estejamos, toda a responsabilidade de nossas ações é nossa, de mais ninguém. O filósofo francês Jean-Paul Sartre cita o existencialismo é o humanismo e somos condenados a sermos livres. E essa condenação nos reprime de tal maneira que negamos diariamente nossas vontades, desejos, nossa condição de humana de fazermos o que queremos em qualquer situação existente, sem nenhuma interferência divina ou humana. Essa negação de nossa liberdade, Sartre exemplifica e denomina como má fé. E o que é realmente uma fé para Sartre? É um fenômeno onde alguém nega sua liberdade absoluta, preferindo comportar-se como um objeto, uma coisa, negando as vontades a quais somos convictos. Somos convictos do que nós queremos, não é? E em muitas situações não fazemos diferente, mas o nosso consciente está acusando o que nós queremos fazer, o ato que nós queremos fazer, não é? E deixamos ser manuseados por nossa omissão, por falta de responsabilidade consigo mesmo, tornando o nosso próprio opressor. E muitas vezes nos reprimimos, somos outras pessoas e somos o nosso juiz. Em muitos casos, né, nos julgamos o porquê não fazemos isso, ou o nosso consciente, isso com nós próprios. Se minha consciência está convicta do que queremos diante de determinada situação, por que irei contra ela? Por que não faço o que ela está acusando, mostrando dando indício de suas vontades? Nossa covardia diante de pessoas que gostamos ou queremos refazer diante de alguma ocasião vivida. Nesse sentido, nos tornamos falsos moralistas, hipócritas. Estamos indo contra a nossa essência. Estamos em desacordo com a condenação de sermos livres que o filósofo existencialista Sartre afirma. Se na má fé não falamos a verdade, então ela é igual a mentira? A má fé é igual a mentira? Alguém se manifesta em distinguir as duas? Embora sejam parecidas, são ontologicamente diferentes. Na mentira, tem o projeto do enganador e a atitude do enganado. Na má-fé, o enganador e o enganado são a mesma pessoa. O próprio indivíduo tentando se enganar de determinada coisa e, por ter consciência do que busca esconder, está cometendo a má-fé. Se somos conscientes de nossos atos e não agimos de acordo com eles, não seguindo essa cronologia de consciência e ação, estamos de má-fé. Qual o ato mais comum de má-fé nos dias atuais, que claramente são mascarados na sociedade? Assim, uma pergunta. Qual o ato de má-fé que hoje, nos dias atuais, a gente mascara e agimos muito? Eu vou dar o meu, sempre eu fazia isso. No meu ensino médio, eu sempre, quando eu repetia ou ficava de recuperação, eu sempre afirmava: é porque o professor não gostava de mim. Mas quando, na verdade, eu não tive responsabilidade com os meus deveres escolares, não é? Por isso que eu cheguei a reprovar. Eu irei falar isso aqui adiante. Sim, dei também de eleições que eu voto em um candidato e digo que... Deixa eu ler aqui para ficar mais claro.
eleições democráticas, onde eleitores sabem dos atos e do histórico do candidato e depois de votar fala que não sabia que ele seria capaz de cometer tamanha atrocidade. Não é? Eu acho que isso, para mim, é também gigantesco. A gente consegue ver o histórico e acaba votando e depois diz que não acha que ele seria capaz de cometer tamanho ato. Né? Isso. Sartre, em sua peça Sequestrados de Altona, descreve uma história de um oficial alemão, Franz, que foge sua morte para não ser punido por vários crimes que veio a cometer durante a Segunda Guerra Mundial. Ao perder o combate, volta para casa e se autossequestra dentro de seu próprio quarto, mantendo apenas contato com sua irmã mais nova, Lene, onde fazem relações incestuosas. Franz perde seu contato com a sociedade ao passar do tempo, conversa com caranguejos dentro de seu quarto, como se fossem pessoas. Sua lucidez do mundo evapora por se ver sem saídas diante de consequências de suas escolhas passadas. O nazismo tinha acabado e, junto com ele, se foi também a saúde mental do jovem alemão. Sua irmã omitiu o real estado da Alemanha após a Segunda Guerra, e Franz fingia acreditar no que ela falava, por ter tanta repulsa por seu país. Após 13 anos, seu pai descobre que está doente e só terá 6 meses de vida. Com isso, manda chamar seu filho, Werner, que é advogado e mora em Hamburgo com sua mulher, Johanna, para falar de sua doença e pedir que o filho assuma a empresa que será de seus futuros filhos. Assim diz o pai. Nos primeiros momentos, o advogado questiona em ficar, mas acaba caindo nas chantagens emocionais do patriarca e faz o juramento com a mão em cima da Bíblia, prometendo que ficará na casa da família. Porém, os planos do pai eram que seu primogênito assumisse seu lugar, mas Franz não tinha condições de assumir por vários motivos. O primeiro, que não tinha condições emocionais de assumir qualquer cargo, e o segundo, que o pai não tinha contato com ele após sua volta da guerra. Isso dificultaria qualquer decisão. Mas Johanna foi a intermediadora de um futuro encontro entre pai e filho, que foi marcado por várias confissões de ambos, principalmente de Franz. O jovem, oprimido por suas consequências, por suas escolhas, confessou para seu pai que era um torturador, e o seu progenitor o aceitou. Logo, recebeu a seguinte pergunta, na qual é o pivô de todo o contexto da obra: e tu, aceitas a ti próprio? Conseguimos ver que a maior frustração do Franz foi ter concretizado suas vontades, porém, não ter a responsabilidade de arcar com o peso das consequências, que nesse caso são bem significativas. O pai pede que ele não sofra com esses pensamentos, com essa culpa, mas logo é rebatido pelo filho com uma voz dura e brutal: não sofro, fiz sofrer. Franz não vê isso na conversa, vai em direção à escada para voltar a seu quarto, mas o pai grita que a Alemanha se tornou a maior potência da Europa após a guerra, que há algum tempo terá bombas atômicas. Isso, para o pobre filho, é de tamanha dor. Ele sempre quis acreditar que a Alemanha estava em ruínas e que não tinha algum sinal de reconstrução. O nazista se vê sem saídas, não encontra o caminho para trilhar. Toda a culpa por seus atos domina. Voltar para sua prisão com todas essas informações seria mais que um inferno. Não há motivos para viver, então comete um ato que há anos vinha evitando com um revólver e passando por cima de uma concepção que tinha que tirar sua vida não apagaria o que aconteceu. Então entra no carro de sua irmã junto com seu pai e vai em direção a uma ponte cometendo suicídio. Franz não se aceitava como um empresário, muito menos como um seguidor de Hitler, mas dizia que ele fez ser outra pessoa, implacável e sangrada, idêntica a ele. Salvou um rabino mais novo e torturava pessoas em outra época. Sua vida foi marcada por incertezas, por omissão, contradições. Fez suas escolhas e não as suportou na frente. Se autossequestrou e foi opressor a oprimido, passando 3 anos conversando com caranguejos, comendo ostras e tomando champanhe, gravando seus delírios de uma vida de poder arbitrário, cruel. Sartre mostra que sermos livres não é uma tarefa fácil, mas sim uma responsabilidade pesada para todo sempre. Você é responsável por tudo que vem acontecer. O próprio autor de sua história, independente de idade ou contexto social. Primeiro cometemos o ato e, em seguida, as consequências sempre acompanharão
Ela, no caso, eu errei aqui e coloquei nós. O francês com a sua mente brilhante, que mais se parece com um prisma para distinguir uma fé de mentira, deixa qualquer humano sem palavras, um desbravador de situações rotineiras que reflete o quanto seu pensamento estava a anos de distância do nosso. Ser livre não é apenas fazer o que quisermos, ser livre não é apenas fazer o que quiser, como pensamos em nossa juventude. Vai muito além disso. Assim como os pré-socráticos questionavam os fenômenos naturais, Sartre questionava a falta de dever das pessoas com elas mesmas, eliminando o inconsciente de Freud e deixando apenas o consciente como guia de nossa vida. Somos apenas o ser e o nada, uma tela branca esperando que seja pintada. E o autor seja apenas uma pessoa, livre de culpa, medo ou angústia.